Olá, sejam bem-vindos. Nesta aula nós vamos aprender o que é a Drex, mas de um ponto de vista mais aprofundado, conforme você precisa compreendê-la para atuar como especialista, como profissional no mercado de criptoativos, especificamente no mercado das finanças descentralizadas. Tecnicamente, a Drex ela é definida como a tokenização da moeda escritural ou da moeda eletrônica, conforme o projeto piloto do chamado Real Digital. Nós vamos focar hoje no conceito de tokenização da moeda escritural e vamos analisar o conceito de moeda eletrônica em uma outra aula. Bem, você já deve perceber por essa simples definição da Drex como tokenização da moeda escritural que você só vai saber de fato o que é a Drex, se você souber o que é moeda escritural e o que é a tokenização, porque afinal de contas, a Drex, nós acabamos de falar, é a tokenização da moeda escritural. E aqui nós temos já um problema, porque o conceito de moeda escritural, por exemplo, ele só é visto em faculdades de economia. Possivelmente algumas faculdades de administração, talvez até de ciências contábeis, mas não é um conceito popular, ele é um conceito técnico. Tokenização não precisa nem dizer, né? Tokenização tem a ver com a construção, a programação de smart contracts, segundo o padrão ERC20, aonde é possível, passa a ser possível a criação de ativos digitais definidos como tokens. Então, nesta aula nós vamos entender tanto o conceito de moeda escritural quanto o conceito de token, para que nós possamos aí finalizar com a ideia de tokenização da moeda escritural, que é justamente o que caracteriza a Drex, que tem sido apresentada pelo Banco Central como sendo a tokenização da nossa própria moeda. Mas vamos entender inicialmente o que é a moeda escritural. Bem, a primeira coisa que você precisa saber é que a moeda, quando nós falamos sobre moeda, hoje nós estamos falando sobre duas espécies. Uma é o papel moeda, que é fabricado pela Casa da Moeda, ou seja, aquelas cédulas, moedas metálicas. Posteriormente, por meio de um ato jurídico chamado de emissão, entram efetivamente na economia por meio de um ato praticado pelo Banco Central. Então, nós já diferenciamos aqui o papel quando ele é fabricado na Casa da Moeda e quando ele é efetivamente emitido pelo Banco Central, quando de fato nós podemos afirmar, no âmbito do ponto de vista ontológico, que nós temos de fato moeda existindo. Mas isso é apenas uma primeira parte da questão. E nós vamos linkar para que você já entenda a segunda, que é justamente o conceito de moeda escritural. Então imagine que esses R$ 100 que foi fabricado pela Casa da Moeda e foi emitido pelo Banco Central está hoje com José. Então José tem R$ 100. José pega esses R$ 100, vai até o seu banco e faz um depósito desses R$ 100 na sua conta corrente. Veja, o que eu quero falar aqui, isso é muito importante. Conta corrente não rende juros, perfeito? Você pode sacar aquele valor a qualquer momento, é diferente de um depósito, é o que nós chamamos tecnicamente de depósito à vista, perfeito? Então, tem muita importância isso, tá bom? Então, ele depositou na sua conta corrente. Qualquer momento que ele for no banco, o banco tem a obrigação de devolver os R$ 100 para ele. O que vai acontecer? O banco ele vai pegar e vai escriturar esses R$ 100. Ele vai abrir ali uma conta, em algum sistema dele vai estar dizendo que José possui R$ 100 ali. Ótimo, até aí, sem problemas. A questão é que José, e olha que isso é muito sutil, o que de fato José tem quando ele abre o aplicativo, ele está vendo ali que ele tem R$ 100 ali, ao menos está escriturado R$ 100. Porém, o que ele tem efetivamente do ponto de vista jurídico não é R$ 100 físicos ali depositados ou escriturados. O que ele tem efetivamente é o direito de exigir que o banco lhe devolva R$ 100 tão logo seja requisitado. Perfeito? Ele tem, na verdade, um direito em relação ao banco. Isso que é uma coisa que o conhecimento de advogado faz totalmente diferença. Um direito é muito diferente do que um bem. Ele tem o direito de exigir que o banco passe para ele aqueles R$ 100, mas o banco não tem o dever de manter aqueles R$ 100 depositados ali. Olha que coisa fantástica. Por quê? Como assim, né, Fernando?
O que acontece é que o banco, na medida que ele recebe esse depósito pré-escriturado, o banco ele tem o direito de emprestar parte desse depósito. E ele faz isso. Porém, ele não pode emprestar todo o depósito que ele recebe. Ele pode emprestar apenas parte desse depósito, porque uma fração desse depósito ele deve depositar no Banco Central. E essa fração que ele deposita, ela depende de algo chamado, uma taxa chamada de recolhimento compulsório. Os bancos eles são obrigados, então, uma vez que eles recebem uma quantidade de depósito à vista, uma fração, conforme a taxa de recolhimento compulsório, deve ser depositado no Banco Central. Se, por exemplo, a taxa de recolhimento compulsório for de 20%, então se ele recebeu R$100, ele tem que depositar R$20 no Banco Central. E os 80 restantes ele pode emprestar para Tício, por exemplo. Certo? Então eu espero que você já tenha entendido que a partir do depósito de R$100 de José, o banco ele é obrigado a tirar uma fração desse valor e deixar depositado no Banco Central. Essa fração ela é especificada conforme a taxa de recolhimento compulsório, que pode variar. Se nós falarmos uma taxa de 20%, vai ser R$20. E os 80 ele pode emprestar para Tício, por exemplo. E vamos imaginar que ele empresta para Tício. Quando ele empresta para Tício, vamos dizer que Tício vai lá e pega fisicamente R$80, Tício vai fazer a mesma coisa que José fez. Ele vamos imaginar que ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai até uma outra instituição financeira e deposita os R$80 nessa outra instituição. Essa instituição vai fazer o quê? Ela vai escriturar da mesma forma R$80 como depósito à vista e vai ter a obrigação de devolver para Tício esses R$80 tão logo ele solicite esse valor. Isso talvez para você não faça muito sentido, porque como que isso funciona? Né? Funciona exatamente como eu estou falando. Tá? Nós vamos já entender o porquê que isso dá certo. Mas o que nós temos aqui já para entender em termos do conceito de moeda escritural? É que para a economia e para o direito, hoje eu tenho, no momento que eu fiz o empréstimo de R$80 para Tício, e esse depósito ele foi escriturado numa instituição financeira, como depósito de Tício, hoje eu passo a ter na economia R$180 a partir de um depósito inicial de R$100. Certo? É assim que funciona, já vamos entender o porquê. Esse banco que recebeu um novo depósito de R$80, ele pode fazer a mesma coisa, ele pode emprestar esse R$80, ele vai tirar, sendo fixada a taxa de 20%, ele vai emprestar, vai tirar 20% de 80, vai depositar no Banco Central e vai emprestar isso, por exemplo, para a MEV. E esse processo ele vai se repetir até um determinado limite. Ok? Perfeito. Bem, por que então nós chamamos alguns conceitos importantes aqui? Esse sistema ele é chamado de sistema baseado em reservas fracionárias. Por quê? Porque os bancos eles podem emprestar uma parte dos depósitos à vista mediante um depósito, uma fração de reserva que é depositada no Banco Central. Isso é criticado pelo autor do Bitcoin. Ou seja, ele cita esse sistema de reservas fracionárias de forma expressa, tá? Mas não vamos entrar aqui nisso. Ok, bem, por que primeira coisa esse sistema ele funciona? Porque as pessoas têm diferentes preferências temporais, as pessoas não vão ao mesmo tempo para sacar. José, por exemplo, não vai ao mesmo tempo que Tício ou que Mévio sacar os valores. E o banco ele recebe dinheiro de milhares de depositantes. Então ele tem a obrigação, efetivamente jurídica, de saber administrar esses depósitos ou administrar as preferências temporais dos seus clientes, de modo a sempre cumprir a sua obrigação, que é apenas a de devolver depósitos à vista tão logo sejam requisitados pelos depositantes. O banco não pode falar assim, olha, eu emprestei o teu dinheiro à vista, ainda que você não saiba, eu emprestei, e eu não tenho agora para te devolver. Se o banco fizer isso, isso gera uma corrida bancária, porque o banco ele tem essa obrigação. Isso é diferente do que acontece com os depósitos a prazo. A prazo eu tenho condições que o banco vai fixar no respectivo contrato sobre a devolução, então você vai ter períodos, etc. Mas no caso do depósito à vista, é um pouco mais complexo, porque o banco ele pode emprestar e ele empresta, ele ganha juros, mas você não recebe juros
tá? Isso é fundamental. Você não recebe juros ainda que o banco possa empreste teu dinheiro e lucre com o teu dinheiro que está como depósito à vista. Certo? O que está faltando aqui para a gente finalizar a ideia de moeda escritural? Sim, eu falei, por exemplo, que se você depositou 100, aí fez lá o recolhimento compulsório, taxa de 20%, depositou 20 no Banco Central, ficou 80, que foi emprestado para outro, que depositou no outro banco, recolheu 20%. Eu falei ali, quando ele foi escriturado 80, eu falei que tinha 180 na economia. E a partir dos empréstimos e das novas escriturações, essa quantidade de dinheiro vai aumentando, mas ela vai aumentando até um determinado limite, justamente porque eu tenho esse recolhimento compulsório, essa taxa de 20%. E a depender da taxa de recolhimento compulsório, eu consigo saber adiantadamente, se esse processo for se repetindo, quanto que eu vou conseguir gerar a partir do depósito inicial. Então, se eu tiver um depósito inicial de R$100, uma taxa de recolhimento compulsório de 20%, eu vou ter um máximo de R$500 na economia. Então, veja que eu tenho a partir de R$100 que foi depositado fisicamente, eu posso criar mediante esse sistema mais R$400. Então, eu vou ter um total de R$500. E como que eu sei disso? Por causa que tem uma fórmula. Primeiro eu sei disso porque se eu fizer o cálculo, conforme a gente foi vendo aqui, depositou 80, depois eu vou somar tudo, eu vou ver. Da mesma forma que eu somei 100 mais 180, eu vi que tinha 180, eu posso continuar repetindo esse processo, eu vou chegar a 500. Mas eu tenho uma fórmula, que nós abstraímos matematicamente uma fórmula, que é a fórmula do multiplicador monetário, que nada mais é do que o inverso da taxa de recolhimento compulsório. Então, se a taxa é de 20%, você pode pegar lá 20% é igual a 1/5, você pode pegar lá então 1 e dividir por 1/5, você vai ter 5. E aí por isso que eu sei que é R$500, porque eu pego 5 e multiplico pelo depósito inicial, que é 100, e eu vou ter um total de 500. Então, isso é que é efetivamente a moeda escritural, tá? Nós falamos aqui praticamente de todos os conceitos relacionados ao tema. Conceitos sutis, como por exemplo essa ideia que muitas pessoas não sabem, que o banco ele não tem obrigação de manter o valor ali. Ele tem a obrigação apenas de entregar aquele valor tão logo seja requisitado, desde que esse valor seja contabilizado como depósito à vista, ou escriturado como depósito à vista. Então a Drex, nós já matamos metade dela, porque quando a gente fala em que ela é a tokenização da moeda escritural, agora você já sabe que a moeda escritural que ela vai representar efetivamente é essa escrituração, esse crédito, na verdade. O que nós percebemos aí? Que, na verdade, o nosso sistema ele é baseado no crédito. A moeda em si, ela é crédito. Uma vez que esse valor, por exemplo, foi escriturado lá para José, ele não existe fisicamente, ele existe na forma de crédito. Eu posso utilizar aquele depósito para aquisição de bens e serviços. E a pessoa e os comerciantes não podem se negar a receber aquele depósito dizendo assim, não, veja bem, José, esse 80 que você está no banco ali, resultado do empréstimo anterior de R$100, então efetivamente não existe na economia, ele não pode fazer isso, ele tem que aceitar. Então, ou seja, esse é um conceito que nós chamamos de liquidez, e o depósito à vista, ele tem maior liquidez, porque ele pode ser utilizado a qualquer momento para compra de bens e serviços. Esse é um outro conceito fundamental à moeda, é o ativo que tem a maior liquidez, ok? É um tema muito interessante, nós poderíamos aqui ficar ainda falando, tergiversarmos muito sobre o assunto, né? Toda essa ideia de que a moeda, grande parte, na verdade a moeda ela é uma forma de crédito, né? Ela é um ser, conforme um economista de Cambridge chamado Sir Dennis Robertson afirma, ela é um certificado para aquisição de bens que podem sequer existir. Então eu tenho um certificado, um crédito que é me dado pelo sistema. O Bitcoin não funciona dessa forma, o Bitcoin nós sabemos, já vimos, que ele funciona de uma forma completamente diferente, porque ele é contra esse sistema de reservas fracionárias e contra o modo como o sistema tradicional trata o conceito de moeda. Ótimo? Então nós já sabemos que parte da nossa resposta nós já temos, que é, nós sabemos o que será representado por tokens, que é essa moeda escritural. Agora, na próxima aula nós vamos entender então o que é esse token, vamos ter que analisar o que é o smart contract, para que daí nós possamos entender de fato o que é a Drex, na medida que ela é considerada como a tokenização da moeda escritural ou da moeda eletrônica, mas aí nós, vendo uma outra aula, especificamente só o conceito de moeda eletrônica, nós já matamos a Drex, tal como você precisa conhecê-la como profissional. Espero que você tenha gostado da aula, nos vemos na próxima.